O lugar onde a vontade já não aguenta mais. Existe um ponto silencioso onde a pessoa não cai em pecado, não faz escândalo, não desiste publicamente. Ela continua acordando, trabalhando, sorrindo quando precisa. Mas por dentro, algo já cedeu. Não é rebeldia, é cansaço. Um cansaço que não vem de um dia difícil, mas de muitos dias tentando ser forte além do que o coração consegue sustentar. Você sabe o que é certo. Você conhece o caminho. Você já ouviu promessas, conselhos, palavras de fé. E mesmo assim hoje continuar parece mais pesado do que parar. Não porque você não ame a Deus, mas porque sente que não tem mais nada para entregar. A vontade ainda existe, mas está exausta. A fé ainda respira, mas perdeu o fôlego. E isso gera uma confusão profunda, porque você não entende como pode crer e ao mesmo tempo estar tão cansado. Esse é o lugar onde muitos chegam sem coragem de admitir. O lugar onde a mente começa a negociar com a desistência. Onde pensamentos como "talvez não seja para mim" surgem sem aviso. Onde a culpa aparece não por ter errado, mas por não conseguir mais tentar com a mesma intensidade. Você não quer abandonar Deus. Só quer parar de sentir esse peso constante de falhar consigo mesmo. Aqui não existe acusação, existe reconhecimento. Reconhecimento de que ninguém aguenta sustentar uma caminhada espiritual baseada apenas em esforço. Reconhecimento de que a alma também se cansa de prometer recomeços quando ainda está ferida. Reconhecimento de que existir em fé não deveria doer desse jeito todos os dias. Talvez você esteja nesse ponto agora, não no fundo do poço, mas num lugar mais perigoso ainda. De pé, funcionando, mas internamente vazio. Onde desistir parece um alívio secreto. Onde continuar parece uma obrigação pesada. Onde você se pergunta em silêncio se ainda vale a pena tentar mais uma vez. Essa introdução não é para te empurrar adiante, é para sentar ao seu lado, para dizer algo que poucos dizem em voz alta. O fato de você estar cansado não significa que você está longe de Deus. Significa que você tentou caminhar por muito tempo carregando sozinho algo que nunca foi feito para pesar só sobre você. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer mudança, antes de qualquer oração, existe esse momento de honestidade, onde você para de fingir força, onde para de se cobrar o que não consegue entregar, onde reconhece que continuar do mesmo jeito não é mais possível. E é exatamente aqui, nesse ponto frágil e verdadeiro, que um recomeço real pode nascer. Não aquele feito de promessas vazias, mas aquele que começa pelo entendimento mais profundo de quem você é e de quem Deus nunca deixou de ser para você. Quando continuar parece mais doloroso do que parar. Há um instante em que a mente faz uma conta silenciosa. Não é racional, não é consciente, mas acontece. Você começa a sentir que continuar exige mais do que você tem. Não porque o caminho seja errado, mas porque você já percorreu longos trechos sustentado apenas pela própria força. E agora, cada passo pesa como se fosse o primeiro. Nesse ponto, desistir não aparece como fracasso. Aparece como descanso, como alívio, como a possibilidade de parar de tentar acertar o tempo todo. A mente sussurra que talvez parar doa menos do que continuar se frustrando. E esse pensamento assusta, porque você sabe que não quer desistir de Deus. Só não quer mais sentir essa dor de tentar e falhar dentro de si. Continuar começa a parecer uma obrigação pesada. Parar começa a parecer uma escolha compreensível. Não porque você perdeu valores, mas porque a esperança foi se desgastando aos poucos. A fé que antes aquecia, agora parece exigir energia que você não tem. E então surge o conflito mais difícil de admitir. Você ainda acredita, mas está cansado de acreditar sozinho. A mente associa fé com esforço contínuo,
com vigilância, com autocontrole constante. E quando você não consegue manter esse ritmo, sente vergonha. Não por ter pecado, mas por estar fraco, por não sentir mais o mesmo entusiasmo, por não conseguir mais prometer com convicção. Isso cria um desgaste silencioso que ninguém vê, mas que consome por dentro. É aqui que muitos se perdem não porque escolheram o errado, mas porque ficaram cansados demais para escolher qualquer coisa. A decisão não é entre bem e mal. É entre suportar mais um dia desse peso interno ou parar de lutar contra si mesmo. E quando continuar dói mais do que parar. Algo dentro de você pede socorro, mesmo sem palavras. Esse conflito não te torna menos espiritual. Ele revela que você tentou sustentar uma caminhada com recursos limitados. Revela que sua alma precisa de descanso, não de cobrança. Revela que talvez o problema nunca tenha sido falta de fé, mas excesso de exigência. Você foi aprendendo a continuar sem aprender a descansar. E quando ninguém fala disso, você começa a achar que o erro está em você, que os outros conseguem e você não, que sua dificuldade é sinal de fracasso. Mas a verdade é mais simples e mais profunda. Ninguém consegue continuar saudável quando continuar significa se anular por dentro. Reconhecer que continuar está doendo não é desistir, é tomar consciência, é perceber que o caminho precisa mudar de eixo, que a fé não pode ser sustentada apenas pela força de vontade, que existe outra forma de caminhar, mais leve, mais verdadeira, mais alinhada com quem você realmente é em Deus. Esse reconhecimento abre uma porta delicada, porque se continuar desse jeito não funciona, talvez o problema não seja o recomeço em si, mas a forma como você tem tentado recomeçar. E é exatamente aí que surge uma pergunta incômoda, mas necessária. Será que você está carregando um peso que nunca foi seu para carregar? A culpa de saber o caminho e mesmo assim não conseguir andar. Existe uma culpa específica que machuca mais do que o erro. Não é a culpa de quem não sabe, é a culpa de quem sabe exatamente o que fazer e ainda assim não consegue se mover. Você conhece as palavras certas, os princípios, as escolhas que fariam sentido. E isso, em vez de ajudar, pesa. Porque cada passo que não acontece vira uma acusação silenciosa dentro da mente. Saber o caminho cria uma expectativa interna. Você se cobra coerência. Se pergunta por que entende tanto e executa tão pouco. Começa a medir sua fé pelo quanto consegue praticar. E quando não consegue, conclui que algo está errado com você. Essa conclusão não vem em forma de frase clara. Ela se instala como sensação constante de inadequação. A mente revisita decisões passadas. Lembra quantas vezes você prometeu mudar, quantas vezes começou com convicção, quantas vezes se frustrou. E cada lembrança se soma à ideia de que você deveria estar em outro lugar agora. Esse deveria se transforma em peso emocional. Você não apenas se sente cansado, você se sente culpado por estar cansado. Há um tipo de vergonha que nasce do excesso de consciência. Você sabe demais para se esconder, mas não tem forças para avançar. Então fica parado no meio do caminho, olhando para frente e para trás ao mesmo tempo. O passado te acusa, o futuro te pressiona, e o presente vira um lugar apertado demais para respirar. Essa culpa cria uma distância silenciosa entre você e Deus. Não porque ele se afaste, mas porque você começa a se esconder, não com atitudes externas, mas com o coração. Você evita conversar sobre o que realmente sente, evita orar com honestidade, evita encarar a própria fragilidade. Tudo porque acredita que deveria estar melhor do que está. E assim, o conhecimento que deveria iluminar começa a ferir. Não porque seja falso, mas porque foi colocado sobre um coração exausto. Verdades profundas, quando carregadas sem descanso, se tornam exigências impossíveis.
e exigências impossíveis geram paralisação. É importante perceber isso com clareza. O problema não é saber demais. O problema é carregar o saber sem acolhimento, sem espaço para falhar, sem permissão para ser humano no processo. Quando o conhecimento não encontra graça, ele oprime. Quando não encontra misericórdia, ele acusa. Talvez hoje você precise ouvir algo simples, mas libertador. O fato de você saber o caminho não significa que precisa caminhar sozinho. O fato de entender a verdade não significa que precisa sustentar tudo com esforço. Saber não te desqualifica por estar cansado. Saber não te torna menos digno de cuidado. Esse reconhecimento começa a aliviar a pressão interna, porque você entende que o caminho não se percorre apenas com informação, mas com presença. Não apenas com consciência, mas com apoio. E quando essa culpa começa a perder força, algo dentro de você se abre para uma nova possibilidade. Porque talvez o maior sabotador do seu recomeço não seja o erro que você cometeu, mas a história que você conta a si mesmo sobre quem você é por ainda não ter conseguido andar como gostaria. E é exatamente essa história interna que precisa ser ouvida com mais atenção a partir de agora. O diálogo interno, que sabota qualquer novo começo. Existe uma conversa que acontece antes de qualquer decisão. Ela não é audível, não é organizada, não vem em frases completas, mas governa quase tudo. É o diálogo interno que surge sempre que você pensa em tentar de novo. Ele não grita, ele convence, e pouco a pouco vai minando qualquer iniciativa antes mesmo de nascer. Essa voz lembra do passado com precisão cirúrgica. Ela resgata cada tentativa frustrada, cada promessa quebrada, cada começo interrompido, não para ensinar, mas para desanimar. Ela diz que você já tentou o suficiente, que já falhou demais, que um novo começo seria apenas mais uma decepção anunciada. E como essa voz usa fatos reais, ela parece lógica, difícil de confrontar, fácil de acreditar. O problema é que esse diálogo não busca verdade, busca proteção. Ele tenta evitar que você sofra de novo. Então apresenta o medo como sabedoria, a desistência como maturidade, a paralisia como prudência. E, sem perceber, você começa a confundir cuidado com rendição. Acredita que não tentar é mais seguro do que se expor outra vez ao risco de falhar. Esse diálogo interno se alimenta de frases curtas e definitivas. Você não consegue, não adianta, não é para você, não muda. Elas surgem rápidas, quase automáticas. E quando você não as questiona, elas se tornam o roteiro da sua vida. Não porque sejam verdadeiras, mas porque são repetidas com constância suficiente para parecerem inevitáveis. O mais delicado é que esse diálogo não parece inimigo. Ele soa como a sua própria voz, usa o seu tom, se mistura com suas emoções. Por isso é tão difícil identificá-lo como sabotador. Você não percebe que está sendo conduzido, apenas sente que algo trava por dentro sempre que surge a chance de recomeçar. Há um cansaço específico que nasce desse processo. Não é o cansaço de quem tentou e falhou, é o cansaço de quem nem tenta mais, porque já perdeu a expectativa. Você começa a viver em modo de contenção, evita decisões, evita compromissos, evita sonhar, tudo para não ativar novamente essa conversa interna que sempre termina no mesmo lugar. Mas esse diálogo não define quem você é. Ele é apenas um reflexo de feridas não tratadas, de frustrações acumuladas, de experiências que não foram digeridas com cuidado. Ele não é sua identidade, é uma defesa aprendida. E defesas aprendidas podem ser revistas quando a consciência começa a perceber o que está acontecendo por dentro. O primeiro passo não é silenciar essa voz à força, é reconhecê-la, ouvi-la sem obedecer, entender de onde ela vem e por que existe. Quando você faz isso,
algo muda. O diálogo perde autoridade. Não porque desaparece, mas porque deixa de ser a única narrativa disponível. E quando essa conversa interna começa a ser questionada, surge um espaço novo. Um espaço onde o recomeço já não é imediatamente descartado, onde a possibilidade, ainda tímida, encontra lugar para respirar. É nesse ponto que a jornada começa a se deslocar de dentro para fora. Porque antes de enfrentar o medo do futuro, você precisa olhar com honestidade para a esperança que foi se quebrando aos poucos. Quando a fé ainda existe, mas a esperança já se quebrou. Há uma diferença silenciosa entre fé e esperança. A fé pode permanecer mesmo quando tudo parece pesado. Você ainda acredita em Deus, ainda reconhece sua presença, ainda sabe quem Ele é. Mas a esperança, aos poucos, foi se quebrando, não de uma vez. Ela foi se desgastando em pequenas fraturas invisíveis, até o dia em que você percebe que não espera mais nada de si mesmo. Esse é um lugar delicado, porque você não perdeu a fé, mas perdeu a expectativa de mudança. Você continua orando, mas sem imaginar que algo realmente novo possa acontecer. Continua ouvindo palavras que um dia te animaram, mas agora apenas passam. Não porque sejam falsas, mas porque a esperança já não encontra espaço para se apoiar. Quando a esperança se quebra, a mente entra em modo de sobrevivência espiritual. Você não se rebela, você se adapta, aprende a viver com menos sonho, menos entusiasmo, menos entrega. Não por falta de amor a Deus, mas por medo de se frustrar outra vez. É como se o coração dissesse em silêncio que prefere não esperar do que esperar e se decepcionar. Esse estado gera uma dor específica. Não é desespero aberto, é um vazio calmo demais. Uma sensação de estar caminhando sem olhar para frente. Você faz o que precisa ser feito, mas sem aquela chama interior que um dia te moveu. E isso confunde, porque você se pergunta como pode crer e, ao mesmo tempo, se sentir tão distante da própria expectativa de vida. A esperança não se quebra porque você é fraco. Ela se quebra quando é colocada sob peso excessivo por tempo demais. Quando cada tentativa de recomeço vem acompanhada de cobrança. Quando cada erro se transforma em prova de incapacidade. Aos poucos, o coração aprende a se proteger, não esperando mais nada. Nesse ponto, muitos pensam que precisam de mais fé. Mas o que realmente precisam é de cuidado com a esperança ferida, de espaço para reconhecer que ela se cansou, de permissão para admitir que ainda crê em Deus, mas já não acredita tanto em si mesmo. E isso não é pecado, é sinal de alguém que tentou muito. Deus não se assusta com esse lugar. Ele não exige que você finja expectativa quando ela não existe. Ele encontra você exatamente aí. Não para te cobrar esperança imediata, mas para restaurá-la com gentileza. Porque esperança não se impõe. Ela se reconstrói quando o coração se sente seguro outra vez. Quando você reconhece que a esperança se quebrou, algo se alinha por dentro. A culpa diminui. A confusão começa a se organizar. Você entende que não está distante de Deus, apenas cansado de esperar do mesmo jeito. E isso abre espaço para um encontro mais honesto, onde a fé deixa de ser sustentada por esforço e começa a ser sustentada por presença. Esse reconhecimento prepara o terreno para um próximo passo sensível. Porque quando a esperança está ferida, o medo de tentar de novo ganha força. Não por falta de vontade, mas por autoproteção. E é exatamente esse medo que precisa ser compreendido antes que qualquer recomeço seja possível. O medo de recomeçar e falhar de novo. Depois que a esperança se quebra, o medo assume um novo papel. Ele deixa de ser apenas uma reação e passa a ser um guardião. Um guardião rígido, silencioso, que promete proteção, mas cobra isolamento. Ele diz que tentar de novo é perigoso, que recomeçar expõe,
que abrir o coração outra vez é convidar a mesma dor a voltar. E como esse medo nasce de experiências reais, ele parece sensato. Você não deixou de desejar mudança. O desejo ainda existe, mas está cercado por lembranças. Cada tentativa passada virou um argumento contra o próximo passo. Cada frustração se transformou em prova de que talvez seja melhor não mexer no que já está quebrado. Assim, o medo não te empurra para longe de Deus. Ele te empurra para a imobilidade, para um lugar onde nada dói tanto quanto antes, mas nada vive plenamente. Esse medo não se apresenta como pânico. Ele se apresenta como prudência excessiva, como cautela espiritual, como a ideia de que esperar mais um pouco é mais sábio do que se expor agora. E você começa a adiar decisões, compromissos, mudanças internas, não porque não quer, mas porque não confia mais no próprio coração para sustentar um novo começo. O mais doloroso é perceber que esse medo se alimenta de amor. Amor pela fé que você não quer perder. Amor por Deus, que você não quer decepcionar. Amor por si mesmo, que você não quer ver ferido de novo. Mas sem perceber, esse amor se transforma em barreira. Em vez de proteger, ele limita. Em vez de cuidar, paralisa. Você começa a viver em espera indefinida. Espera sentir mais segurança. Espera sentir mais certeza. Espera sentir menos medo. E enquanto espera, a vida espiritual entra em suspensão. Não retrocede abertamente, mas também não avança. Você permanece no meio do caminho, olhando para frente com desejo e para trás com receio. Deus não ignora esse medo. Ele não o despreza nem o ridiculariza. Ele entende de onde ele vem. Sabe que ele nasce de tentativas sinceras que não deram certo como você esperava. Por isso, ele não te chama para recomeçar com bravura artificial. Ele te chama para recomeçar com verdade. Uma verdade que admite o medo sem permitir que ele governe. Recomeçar não exige ausência de temor. Exige presença de confiança, ainda que pequena. Uma confiança que não promete sucesso imediato, mas companhia constante. Deus não pede que você garanta o resultado. Ele pede que você dê o passo possível, mesmo com o coração receoso. Quando você começa a enxergar o medo como sinal de cuidado ferido, algo muda. Ele deixa de ser um inimigo a ser combatido e passa a ser uma emoção a ser acolhida. E emoções acolhidas perdem o poder de comandar. Elas permanecem, mas já não decidem. Esse entendimento abre espaço para uma verdade mais profunda. Porque se o medo não define o recomeço, então o critério precisa mudar. E é nesse ponto que a narrativa começa a se deslocar do que você fez ou deixou de fazer para algo mais essencial. Para o modo como Deus te vê antes mesmo de qualquer tentativa nova. Deus não te chama de volta pelo seu desempenho. Há uma crença silenciosa que se instala quando você tenta recomeçar muitas vezes. A ideia de que Deus espera resultados antes de se aproximar. De que você precisa chegar melhor para então ser acolhido. Essa crença não costuma ser dita em voz alta, mas influencia cada oração, cada decisão, cada pausa. Você sente que precisa se organizar primeiro, melhorar um pouco, provar algo por dentro, para só então voltar. Esse pensamento transforma o relacionamento com Deus em avaliação constante. Você mede sua vida espiritual pelo que conseguiu sustentar. Quando falha, se afasta. Quando acerta, se aproxima e, sem perceber, passa a viver entre momentos de esforço e momentos de vergonha. Não porque Deus se mova assim, mas porque você passou a se enxergar dessa forma. O chamado de Deus não nasce do seu desempenho. Ele nasce da sua identidade. Antes de qualquer acerto, Ele já conhece quem você é. Antes de qualquer queda, Ele já sabia de suas limitações. E ainda assim, foi Ele quem iniciou o vínculo. Essa verdade confronta algo profundo, porque desmonta a lógica de merecimento que a mente construiu para se proteger da frustração. Você não precisa voltar forte.
precisa voltar inteiro. Não precisa apresentar resultados, precisa apresentar verdade. Deus não espera que você chegue sem marcas. Ele te chama exatamente com elas, não para ignorá-las, mas para não permitir que elas definam quem você é. Quando isso se estabelece, o peso interno começa a diminuir. Muitos se afastam não porque deixaram de amar a Deus, mas porque se sentem inadequados demais para se aproximar. A vergonha cria distância, não uma distância física, mas emocional. Você continua crendo, mas evita intimidade. Continua orando, mas sem profundidade. Continua presente, mas sem entrega. Tudo porque acredita que precisa consertar algo antes de ser recebido. Essa lógica não vem de Deus. Ela vem do cansaço de tentar corresponder a expectativas que você mesmo criou. Deus não te chama para provar nada. Ele te chama para voltar ao lugar onde você não precisa fingir força, onde não precisa esconder falhas, onde não precisa sustentar imagem alguma. Quando você entende que o chamado não depende do seu histórico, algo se abre. A mente relaxa, o coração se aproxima. A fé deixa de ser uma cobrança interna e volta a ser relação. E isso muda a forma como você encara o recomeço. Ele deixa de ser um teste e passa a ser um retorno. Esse retorno não acontece com euforia, acontece com alívio, com a sensação de que você pode ser honesto outra vez, de que pode caminhar sem precisar se justificar a cada passo, de que pertence antes de acertar. Essa compreensão prepara o terreno para algo ainda mais transformador, porque quando o chamado deixa de estar ligado ao desempenho, surge uma pergunta inevitável. Se Deus não me chama pelo que faço, então quem eu sou nele, antes mesmo de tentar de novo? É nesse ponto que a jornada começa a tocar o centro da identidade. Quem você é em Deus, antes de acertar de novo. Há uma verdade que muda o eixo de tudo quando finalmente encontra espaço dentro de você. A sua identidade não começa depois do acerto. Ela não nasce no resultado. Ela existe antes da tentativa, antes da decisão, antes do recomeço. E enquanto você não entende isso, cada passo parece um teste, cada erro parece um veredito, cada pausa parece uma ameaça ao seu valor. Você aprendeu, talvez sem perceber, a se definir pelo que consegue sustentar. Quando vai bem, sente-se próximo. Quando falha, sente-se distante. Isso cria uma identidade instável, sempre dependente do desempenho do dia. Mas quem você é em Deus não oscila com o seu estado emocional. Não muda conforme a sua força. Não se perde quando você se sente fraco. Antes de qualquer correção, Deus te vê como filho. Antes de qualquer mudança, Ele te reconhece como pertencente. Isso não é um discurso bonito, é uma base que sustenta. Porque quando a identidade está segura, o erro deixa de ser uma ameaça existencial e passa a ser apenas parte do processo de crescimento. Você não precisa mais se defender de si mesmo. Essa compreensão traz um descanso profundo. A mente para de lutar para provar valor. O coração deixa de negociar a aceitação. Você não recomeça para ser alguém. Você recomeça porque já é alguém. E isso muda completamente a energia do passo seguinte. Ele deixa de ser carregado de medo e passa a ser guiado por confiança. Muitas das suas quedas não nasceram da falta de caráter, mas da tentativa de sustentar uma identidade baseada em esforço. Quando você se sente cansado, essa identidade desmorona. Mas a identidade em Deus não depende da sua resistência. Ela permanece quando você está forte e quando está frágil. Ela não se constrói no acerto. Ela se revela no retorno. Talvez hoje você precise permitir que essa verdade se aproxime sem pressa, sem tentar entendê-la completamente, apenas deixando que ela reorganize o interior. Você não precisa se definir pelo último erro, nem pelo último acerto, nem pelo ritmo dos outros. Você é visto antes de ser avaliado. Você é amado antes de ser corrigido.
Você é chamado antes de ser transformado. Quando essa identidade começa a se firmar, algo se desarma por dentro. A vergonha perde espaço, a cobrança diminui, o medo de falhar já não governa com a mesma força, porque você entende que falhar não te exclui, não te expulsa, não te apaga. Isso não incentiva o erro, isso cria segurança para crescer. Essa segurança é o solo onde a verdadeira mudança acontece. Não a mudança apressada, feita por culpa, mas a mudança consistente, feita por consciência. Quando você sabe quem é, não precisa se esconder, não precisa fugir, não precisa desistir. Pode continuar, mesmo com limitações, porque não caminha para conquistar identidade, mas a partir dela. E é exatamente quando essa verdade se estabelece que algo delicado acontece. A vergonha, que antes te empurrava para longe, começa a perder voz. E isso abre espaço para um confronto diferente, não agressivo, não acusador, mas gentil o suficiente para desarmar aquilo que te mantinha preso. O confronto gentil, que desarma a vergonha. Existe um tipo de confronto que não humilha, não expõe, não empurra. Ele acontece de dentro para fora, com firmeza e cuidado ao mesmo tempo. É quando a verdade não chega para acusar, mas para iluminar. E essa verdade começa a tocar exatamente no lugar onde a vergonha se instalou. A vergonha não costuma gritar, ela se esconde. Ela convence você de que precisa se afastar, se calar, se proteger. Faz você acreditar que precisa resolver tudo sozinho antes de se aproximar de Deus. E quanto mais você tenta se esconder, mais ela cresce. Não porque seja forte, mas porque não é confrontada com gentileza. Esse confronto não acontece quando você se força a mudar. Ele acontece quando você permite que a verdade atravesse a narrativa que você construiu sobre si mesmo. A narrativa de que você sempre estraga tudo, de que você não sustenta recomeços, de que não merece tentar de novo. Quando essa história interna é questionada, a vergonha perde o chão. A verdade não nega seus erros, ela os coloca no lugar certo. Ela não diz que tudo foi correto. Ela diz que isso não define quem você é. E quando essa distinção fica clara, algo se solta por dentro. Você para de confundir comportamento com identidade. Para de confundir processo com sentença final. Esse confronto é gentil porque respeita o seu ritmo. Ele não exige respostas imediatas, não cobra emoções específicas. Ele apenas permanece firme até que a mente pare de se defender. E quando a defesa cai, a vergonha não encontra mais onde se apoiar. Ela se alimentava da ideia de que você precisava se punir para melhorar. Sem isso, ela perde força. Muitas vezes você tentou vencer a vergonha sendo mais rígido consigo mesmo, mais exigente, mais vigilante, mas isso só a fortaleceu, porque a vergonha cresce onde há dureza interna. Ela diminui onde há verdade acompanhada de cuidado. Quando você se permite olhar para si com honestidade e compaixão, a vergonha começa a se dissolver. Esse confronto não é um momento isolado, é uma postura nova. Você passa a responder aos pensamentos acusadores com consciência, não com discussão interna interminável, mas com uma clareza simples. Isso não me define. Você aprende a não se aliar à voz que te diminui, e essa escolha muda a atmosfera interior. Quando a vergonha perde espaço, o coração fica mais disponível. A oração deixa de ser defensiva. O silêncio deixa de ser ameaçador. Você não precisa mais fugir de si mesmo. E isso cria um ambiente seguro para algo essencial acontecer. Um retorno que não nasce do medo, mas do pertencimento. Esse desarmar da vergonha prepara o terreno para uma mudança ainda mais profunda. Porque quando você já não precisa se esconder, pode voltar, não para provar nada, mas para se reencontrar no lugar de onde nunca deveria ter saído.
A oração que não pede força, pede retorno. Existe um tipo de oração que nasce do cansaço de tentar ser forte. Não é a oração de quem quer aguentar mais um pouco. É a oração de quem percebe que se afastou do lugar certo tentando sobreviver sozinho. Ela não começa pedindo capacidade, começa pedindo caminho de volta. Por muito tempo, você orou tentando se corrigir, tentando melhorar o desempenho, tentando sentir algo diferente para então se aproximar de Deus. Mas essa oração sempre carregava uma tensão escondida, a ideia de que você precisava estar melhor para voltar. E isso tornava o retorno pesado, distante, quase impossível. Essa oração é diferente porque não nasce da exigência, mas da consciência. Ela surge quando você percebe que não precisa se reinventar para retornar. Precisa apenas admitir onde se perdeu de si mesmo. Não é confissão dramática, é honestidade simples. Um reconhecimento interno de que você tentou seguir sem descanso e isso te esgotou. Essa oração não pede força porque entende algo essencial. A força nunca foi o problema. O problema foi ter se afastado da fonte. Quando você pede força sem retorno, você continua operando do mesmo lugar. Quando pede retorno, tudo muda. Porque o retorno realinha o coração antes de exigir qualquer atitude. Há um alívio silencioso nessa oração. Ela não tenta convencer Deus de nada, não explica demais, não justifica, apenas diz com poucas palavras internas: eu preciso voltar para onde pertenço. E esse pedido não nasce da vergonha, nasce do pertencimento que ainda existe, mesmo depois de tudo. Nesse momento, algo se reorganiza dentro de você. A mente, que antes estava cheia de estratégias para se manter de pé, começa a relaxar. O corpo sente, a respiração muda. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você parou de carregar sozinho o que nunca foi para você sustentar. Essa oração também muda o ritmo do coração. Ela não acelera promessas, não cria expectativas irreais. Ela apenas restaura a posição certa. E quando você volta para esse lugar, a pressão diminui. A comparação perde força. A urgência de provar algo desaparece. Você não está mais tentando chegar. Você voltou. Pedir retorno é admitir que você saiu do centro tentando dar conta de tudo. É reconhecer que se afastou não por rebeldia, mas por desgaste. E isso não te desqualifica, pelo contrário, revela maturidade. Porque só quem percebe onde se perdeu pode escolher conscientemente voltar. Essa oração não termina com uma sensação explosiva. Ela termina com quietude. Com a certeza tranquila de que você não precisa mais correr atrás de si mesmo. Você se reencontrou. E esse reencontro cria o espaço necessário para uma decisão diferente nascer. Não impulsiva, não baseada em medo, mas alinhada com quem você realmente é. Recomeçar. Não é voltar ao zero. Existe um medo silencioso que paralisa qualquer tentativa de recomeço. A sensação de que voltar é admitir fracasso, como se tudo o que foi vivido antes tivesse sido perdido, como se recomeçar significasse apagar a história e assumir que nada valeu a pena. Esse pensamento pesa mais do que a própria dor, porque ele faz você acreditar que seguir em frente exige negar tudo o que ficou para trás. Mas recomeçar não é voltar ao zero. Zero é ausência de experiência. Zero é não ter atravessado nada. E você atravessou. Mesmo quando caiu, algo foi aprendido. Mesmo quando errou, algo foi revelado. Mesmo quando desistiu por dentro, algo se tornou claro sobre seus limites, suas feridas, suas necessidades reais. Nada disso some só porque você decide continuar. O problema é que a mente cansada confunde recomeço com humilhação. Ela cria a ideia de que só é digno quem nunca precisou parar. E isso faz você resistir ao retorno.
porque parece mais seguro permanecer parado do que encarar a sensação de estar começando de novo. Mas essa lógica é falsa. Ela ignora que o verdadeiro atraso não está em recomeçar, mas em permanecer preso ao orgulho de não querer admitir o cansaço. Recomeçar, na verdade, é continuidade com consciência. É seguir a partir de um lugar mais honesto. É reconhecer que o caminho agora será feito de outra forma, não com a mesma pressa, não com as mesmas expectativas, não com a mesma tentativa de controlar tudo. É um passo que nasce mais lento, mas muito mais estável. Quando você entende isso, algo se ajusta internamente. A culpa perde espaço, a comparação com versões passadas de si mesmo diminui. Você para de medir o presente com a régua do passado. E isso traz alívio, porque você não está tentando recuperar quem era. Está permitindo que quem você é hoje caminhe com mais verdade. Esse tipo de recomeço também muda a relação com Deus. Você não volta pedindo desculpas por existir. Você volta disponível, não para prometer desempenho, mas para aceitar direção. E essa postura transforma tudo. Porque Deus não trabalha a partir do zero quando você retorna. Ele trabalha a partir do que já foi formado em você, inclusive pelas quedas que te ensinaram a depender menos de si mesmo. Recomeçar não exige pressa, exige presença, exige aceitar que o ritmo agora é outro, que algumas expectativas precisam morrer para que algo mais saudável nasça. E isso não é perda, é maturidade. É permitir que o caminho seja reconstruído com base na verdade, não na ilusão de perfeição. Quando você para de ver o recomeço como punição, ele deixa de assustar. Ele se torna um convite para caminhar sem o peso de provar algo, um convite para continuar sem carregar a vergonha de precisar de um novo começo. Porque recomeçar não apaga quem você foi. Ele integra tudo o que você viveu em uma decisão mais consciente de seguir. A nova decisão que não nasce do desespero. Existe um tipo de decisão que nasce da exaustão, da pressão, do medo de perder tudo. Ela surge no limite, quando a dor grita mais alto do que a clareza. Esse tipo de decisão até parece forte no início, mas quase sempre se sustenta por pouco tempo, porque ela não vem do centro, vem do desespero, e o desespero cansa rápido. Você já tomou decisões assim, promessas feitas no auge da dor, compromissos assumidos no calor da vergonha, mudanças iniciadas mais para fugir do sofrimento do que para caminhar em direção à verdade. E, quando a emoção diminuiu, a decisão também perdeu força. Isso não aconteceu porque você é fraco. Aconteceu porque a raiz estava errada. A nova decisão que Deus propõe não nasce do pânico de errar de novo. Ela nasce da consciência de quem você é nele. Não é uma reação, é um posicionamento. Não é uma tentativa de compensar falhas passadas. É uma escolha alinhada com identidade, não com culpa. Essa decisão é diferente porque ela não grita. Ela não precisa se provar. Ela acontece em silêncio, no lugar onde você finalmente para de discutir consigo mesmo. É quando a mente deixa de negociar com o medo e o coração aceita que continuar do mesmo jeito não é mais uma opção. Não por ameaça, mas por lucidez. Aqui algo muda profundamente. Você não decide porque está com medo de perder Deus. Você decide porque percebe que nunca o perdeu. E essa percepção reorganiza tudo. A obediência deixa de ser um peso e passa a ser resposta. A mudança deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Essa decisão também não carrega o peso da perfeição. Ela já nasce consciente de que haverá dias difíceis, mas, diferente das decisões antigas, ela não se desfaz no primeiro tropeço. Porque agora você não está tentando sustentar tudo sozinho. Você está caminhando a partir de um lugar mais verdadeiro, mais humilde, mais dependente. Quando essa decisão acontece, você não sente euforia, sente paz. Uma paz estranha,
porque nada externo mudou ainda, mas algo interno se assentou. A mente não está mais em guerra constante. O coração não está mais se defendendo o tempo todo. Existe um sim tranquilo sendo dito por dentro. Essa é a decisão que permanece. Não porque você se tornou mais forte, mas porque parou de tentar viver desconectado da fonte. É a decisão que nasce quando você aceita que não precisa se reinventar, apenas se alinhar. E esse alinhamento muda a forma como você anda, escolhe, reage e permanece. Você não está começando sozinho desta vez. Talvez, ao chegar até aqui, você ainda sinta o cansaço. Não aquele cansaço físico que passa com descanso, mas o cansaço de quem tentou muitas vezes, de quem se cobrou além do que podia suportar, de quem confundiu perseverança com autoexigência. Deus não ignora esse peso. Ele não minimiza o quanto foi difícil chegar até aqui, mas também não te define por isso. Recomeçar com Deus não significa apagar o que ficou para trás. Significa não caminhar mais carregando isso como identidade. Você não é a soma dos seus fracassos. Você não é o retrato das suas quedas. Você não é o rótulo que a dor colocou sobre você nos dias em que tudo parecia perdido. Há algo mais profundo sustentando sua história, mesmo quando você não conseguiu perceber. Você não está começando do zero. Está começando a partir de um lugar mais honesto. Um lugar onde você já sabe o que dói, já reconhece os próprios limites e já entende que não precisa provar nada para merecer permanecer. Deus não te chama para uma performance melhor. Ele te chama para uma relação mais verdadeira. Talvez pela primeira vez em muito tempo você não precise correr, não precise se explicar, não precise se esconder. Existe um tipo de continuidade que não nasce da pressa, mas da presença. E é isso que Deus oferece agora, não um empurrão para frente, mas um caminhar junto. Se antes você sentia que precisava ser alguém diferente para continuar, agora começa a perceber que pode continuar sendo quem é, desde que não caminhe mais sozinho. Há alívio nisso, há descanso nisso, há pertencimento nisso. Você pode continuar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você não carrega mais tudo sozinho. Você não é quem pensava ser, porque sua identidade nunca esteve presa aos seus piores dias. Você ainda pertence, não porque acertou, mas porque foi chamado, acolhido e mantido. E isso muda a forma como o amanhã começa. Fale com Deus. Deus, aqui estou eu do jeito que consigo estar agora. Sem discursos prontos, sem promessas exageradas, sem fingir que estou mais forte do que realmente estou. O Senhor conhece o cansaço que não aparece nas palavras, conhece as tentativas que ninguém viu, conhece as vezes em que eu quis desistir em silêncio, não por falta de fé, mas por excesso de peso no coração. Hoje eu não peço para ser alguém diferente, peço apenas forças reais para recomeçar com o Senhor. Forças simples, forças para levantar amanhã, forças para não fugir de mim mesmo, forças para escolher de novo, mesmo com medo. Eu entrego a Ti a culpa que me prende ao passado. Entrego a vergonha que me faz achar que já fui longe demais. Entrego a voz interior que diz que não vale mais a pena tentar. Eu não quero carregar isso para o próximo passo. Ensina-me a recomeçar sem pressa, sem máscaras, sem tentar compensar o ontem com esforço fabricado hoje. Ensina-me a caminhar contigo do jeito que sou, enquanto o Senhor me transforma no tempo certo. Que eu não confunda recomeço com perfeição. Que eu não confunda cair com fracassar. Que eu aprenda a descansar na Tua presença antes de tentar resolver tudo sozinho. Hoje eu escolho permanecer, não porque estou forte, mas porque confio. Não porque tenho todas as respostas, mas porque não quero mais caminhar sem Ti. Fica comigo neste novo começo. Guarda meus pensamentos, acalma meu coração. Sustenta minhas decisões quando minhas emoções oscilarem.
Eu recomeço contigo, Deus. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. E isso é suficiente por agora. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários uma frase simples, do jeito que sair do seu coração. Pode ser algo como: eu escolho recomeçar com Deus, ou apenas: eu permaneço. Escrever isso não é para mim. É um marco para você, um sinal de que este recomeço começou por dentro.